Hola, hola. Hoy, ¿cómo estamos? Tranquilo, más una vez. Vamos a ver un otro tema que está a la lección 4. Es... un momento. Entonces, eufonía de conjunciones. Es lógico que hay varios conectivos, varios conectores en el portugués, en el español. Pero estos aquí hacen parte también de este grupo de conectores, de conectivos, y es muy importante porque hay una diferencia, ellos sufren un cambio en algunas situaciones. Vamos a ver. Entonces, eufonia de conjunções, né? Eufonia de conjunções é exatamente o que nós vamos explicar, né? O que ocorre com essa nesse processo de mudança aqui em alguns pontos, tá? Então, cambio de I por E. Quando se cambia I por E. Comumente nós usamos a conjunção I, Juan e Maria, certo? Então, comumente usa a conjunção I. No português nós usamos E, certo? Nós usamos E, no espanhol I, tá? Mas, em alguns casos, trocamos I por E, tá? Quando? Delante de palavras começadas por I ou HI, HI. I ou HI seguidas de consoante, tá certo? Então, palavras começadas com I ou HI, o HI, né? Que, já que o H não tem som, ele vale-se do som da vogal que o acompanha. Então, é como se fosse I também. Então, diante dessas de palavras começadas com I ou HI, nós usaremos E. Por quê? Né? Para não causar uma espécie de cacofonia. No português, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Cacofonia é um som desagradável, né? O som de uma palavra com outra forma um terceiro som e é considerado desagradável. Então, o que ocorre? No espanhol, para que não haja essa cacofonia, esse som desagradável, nós usaremos, trocaremos, né, as letras, tá certo? Trocaremos as conjunções. Então, o que ocorre aqui? Vamos exemplificar então, tá? Vamos exemplificar com palavras. Eu vou colocar aqui algumas palavras que justamente promovem essa situação, tá certo? Para nós entendermos melhor. Então, por exemplo, história, hispânicos, o que mais? Inglês. Aqui eu vou ligar a outras palavras. Por exemplo, português, história, brasileiros, hispânicos, espanhol, inglês. Bom, nós temos aqui esses casos, né? Palavra começada com HI, né? E com I, incluso seguido de consoante. Então, nesses casos aqui, para não ficar II, né? Português, I história, I hispânicos, brasileiros e hispânicos, ou espanhol e inglês, então nós vamos colocar E, a conjunção, trocar a conjunção I por E. Então, português, E história, brasileiros e hispânicos, espanhol e inglês. Tem uns casos que vale a pena lembrar, né? Umas exceções, por exemplo, eu vou pôr aqui a palavra hierro, tá? Hierro, ferro, ou então a palavra hielo, ou a palavra yerno, tá? Vou ligar aqui com outros termos, por exemplo, aqui, acero, hierro, aço,
ferro. Água, hielo. Es nuera, yerno. Ó, nesses casos aqui, como não soa o i forte, né? Veja que a pronúncia é ye, né? Ye, hierro, hielo ou yerno, tá? Como não soa o i forte, então são exceções, né? São diferentes, deverá permanecer o i, tá certo? Acero e hierro, água e hielo, nuera e yerno, tá? Diferente desses outros casos aqui, né? Poderíamos citar, mas ainda aqui, ó, padres, hijos, tá? Padres, hijos. E aqui, padres e hijos, tá? Vamos ver, então, um outro caso, né? O tópico 2, cambio de O por U. Quando ocorre isso? Delante de palavras começadas por O ou HO, HO, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu vou colocar aqui a palavra hotel, tá? Eu vou aqui a palavra ocho, uma outra palavra osso, tá? Urso, né? Vamos ligar com outros termos, então, vamos ver aqui, vou colocar posada, que seria hostal, tá? Hostal, ocho, um outro numeral, siete, osso, tigre, só para a gente poder fazer esse contraste, tá certo? Então, palavras começadas com HO, né, HO ou O. Notem que isso aqui, né, essa palavra, esse O aqui, ele equivale em português ao OU, tá? Isso ou aquilo, tá? É diferente daqui, né? Então, isso ou aquilo, equivale ao nosso OU, é só a letra O. Mas, quando vem dentro de uma palavra começada por HO, né? O, ou, O, né? HO ou O, então usa-se U em vez de O. Então, hostal, o hotel. Prefieres hostal ou hotel? Isso ou aquilo, né? Siete, él tiene siete o ocho. Siete u ocho. Es tigre o oso. Tigre u oso. Osso é urso, tá? Se for osso mesmo, é hueso. Vale? Então, são pequenas diferenças, né? E a gente, é muito importante que nós saibamos disso, porque são situações que situações que encontramos nos textos em espanhol, né? Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento, tá certo? É importante que vocês vejam no livro, né? Desde o último vídeo que nós enviamos, são leituras e exercícios na página 57 e 58, e aqui esse está na página 64 e 65. No livro de atividades, vocês vão encontrar material para ler e fazer atividades relacionadas a esses dois conteúdos, na página 25, 26, 27 e 28, no livro de atividades, lá no finalzinho. ¿Vale? Que Dios les bendiga, todo de bueno, fuerza y ánimo, siempre. Chaucito, todo de bueno.